Graça e paz, família Vibne. Família mais abençoada do Vale do Aço, amém, queridos? Essa família é bênção, viu? Glória a Deus. Hoje nós temos uma tarefa muito importante, que é terminar de estudar o livro de Jó, irmãos, amém? Estou animado, vocês estão animados também? Então vamos na nossa tarefa de hoje, que é estudar do capítulo 38 ao 42. Por que nós dividimos assim, irmãos? Por quê? Eu vou explicar para vocês. No 38, o Senhor vai abrir a boca e responder Jó, tá, irmãos? Jó reclamou de Deus desde o capítulo 3 até agora. O Jó reclamou de que forma? Eu já falei isso para os irmãos e repito, os irmãos precisam guardar isso no coração. O que Jó estava reclamando é que Deus estava sendo injusto com ele. Jó não conseguiu encontrar nele pecado para sofrer tanto. Então Jó estava dizendo o tempo todo que Deus é injusto porque pegou Jó na reta e fez aquilo. E eu disse para os irmãos, Jó está certo de dizer isso e também está errado. Certo porque o próprio Deus falou que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Jó era um homem perfeito aos olhos de Deus. Então Jó pensava, assim como a maioria que está aqui hoje também ainda pensa, espero que já mudaram de ideia, a maioria de nós pensa que quando a gente está em pecado a gente sofre, e quando a gente está bem com Deus a gente não sofre, não é, irmãos? A maioria pensa assim. Então a maioria serve a Deus porque pensa assim, não, se eu for para a igreja, se eu for obediente, se eu obedecer a Bíblia, se eu obedecer ao pastor, se eu obedecer papai e mamãe, se eu for fiel à minha esposa e tal, se eu for um bom funcionário na empresa, enfim, se eu for crente fiel, Deus vai dar só coisa boa para mim, porque coisa ruim a gente pensa que é do mundo. Então doença, perder emprego, tragédia, a gente pensa que isso só acontece com quem está em pecado. A gente pensa assim, e Jó não tinha nada disso. Então Jó ficou, irmãos, decepcionado com Deus, ficou frustrado, e Jó ficou o tempo todo questionando e dizendo que estava errado, tinha algo errado. Errado não com ele dizia que tinha algo errado com Deus, porque Deus estava fazendo aquilo com ele. E quando ele disse que Deus era injusto, ele estava dizendo pelo seguinte: Jó conhecia Deus e sabia que Deus era tremendamente grande e poderoso, e conhecia também que ele era muito pequenininho aos olhos de Deus. Então ele disse assim: isso é injusto, um Deus tão grande e tão poderoso fazer isso comigo que sou tão pequeno e sem poder. Então até nisso Jó também estava fazendo uma análise correta, que isso é desproporcional, irmãos. Um Deus tão grande pegar um homem mortal e fazer tudo aquilo que Deus estava fazendo é desproporcional. Então é aí que estava a birra de Jó. Então é por isso que hoje nós vamos ver nesses últimos capítulos que Deus repreendeu Jó, chamou a atenção, mas contudo Deus vai repetir pelo menos 2 vezes que aqueles homens amigos de Jó falaram errado de Deus, diferente do meu servo Jó. Tipo, Jó não errou na hora que ele falou aquilo, não. A única questão de Jó, irmãos, é que Jó não conseguia entender essa teologia de Deus, que é: Deus manda o bem e o mal para quem Ele quiser, e acabou. Amém, queridos? Amém? Então, se vier o mal na tua vida, você tem que fazer 2 perguntas. Já disse para os irmãos, no dia que vier a tragédia, bateu o carro, roubaram o carro, já roubaram o meu carro? Alguém aqui já teve o carro roubado alguma vez? Alguém já teve o carro roubado alguma vez? Eu já tive. Então, bateu o carro, roubou o teu carro, perdeu o emprego, o dinheiro apertou, a vida ficou ruim, você tem que fazer 2 perguntas. A primeira delas é: Deus, eu estou nessa situação porque eu estou em pecado? Primeira pergunta, porque pode ser que isso é consequência das suas escolhas, das suas decisões. A segunda é: se Deus não te mostrar pecado na tua vida, a segunda é: Deus, então, já entendi, o Senhor me escolheu para passar por isso. Então agora eu peço ao Senhor, esteja comigo, não me abandone, vai comigo até onde eu tiver que ir, porque só resta 2 opções, irmãos: o mal é consequência do teu pecado, ou então é Deus que está provendo. Jó fez diferente. Jó, em vez de pensar assim, ele olhou para a própria vida e viu que ele não tinha pecado, e aí ele acreditava que o mal só vinha sobre quem peca. E aí é onde veio a confusão toda de Jó. Então tudo que nós estamos ouvindo do capítulo 3 de Jó até o 37, irmãos, é a confusão na cabeça de um homem que conhecia Deus,
mas não conhecia Deus em profundidade. É o que o próprio Jó vai revelar agora. Jó vai falar, olha, eu conheci o Senhor, né, de ver, de ouvir falar. Agora eu conheço o Senhor de ver com meus próprios olhos. Agora eu não conheço de ouvir dizer do Senhor. Agora eu conheço o Senhor porque os meus olhos estão te vendo. Então Jó conhecia, é a mesma coisa do crente que não lê Bíblia e conhece Deus através de pregação. Por isso que eu estou desafiando vocês a ler 41 capítulos até a quinta que vem, menos de 10 por dia. Por quê? Porque, irmão, só vai conhecer Deus quem lê Bíblia e conhece Deus pela Bíblia. Se você conhece Deus pela pregação, você vai conhecer uma face de Deus, um aspecto de Deus, mas não vai conhecer Deus de verdade. Deus de verdade a gente conhece, é quando vê Deus agindo, quando você começa a pensar, por que que Deus matou o sacerdote Eli e os filhos dele? Você pergunta a Deus e Deus te mostra na Bíblia, olha, os filhos de Eli morreram porque o profeta Eli, ou melhor, o sacerdote Eli, não corrigiu os filhos dele tão forte como Deus esperava. Está na cara aquilo lá. Então aí você vai aprender que Deus não poupa a vida nem dos nossos filhos, se a gente não corrigir os filhos e encaminhá-los direitinho. Isso é Deus. Então você tem que entender, opa, Deus divide comigo a criação e educação dos meus filhos. Ele não faz isso sozinho. E se eu não fizer, eu sou negligente. Agora, você vai chegar a essa conclusão como? Não é escutando eu falar, e nem escutando qualquer pregador falar. Você vai ler na Bíblia e vai ver que está na cara que é isso que Deus fez. Deus chegou a dizer, olha ali, porque você honrou mais os teus filhos do que a mim, vai acontecer isso, isso e isso com você. E tem um outro detalhe, irmãos, Deus tinha escolhido Eli para que a família dele fosse sacerdote. O sacerdócio em Israel, irmãos, não é igual nós aqui, que o pastoreio da igreja não passa de pai para filho. O pastoreio aqui da quinta igreja, não é a minha filha que vai assumir. Quem vai assumir o pastoreio dessa igreja é quem Deus levantar. Mas no sacerdócio em Israel, era herança hereditária, de pai para filho. Era Arão e seus filhos. Então era suposto a família de Eli continuar sendo sacerdote. Sabe o que Deus falou? Eu te escolhi, Eli, para ser sacerdote, mas na tua casa já não vai ter mais sacerdote. E tem um detalhe, seus filhos vão morrer tudo novo, Eli, ninguém na tua família vai morrer velho mais. Então, irmãos, por causa de um pai que não soube educar o seu filho e colocá-lo na reta. Então, quando eu e você, pai e mãe, acha que liberar um celular na mão de uma criança, ver o filho fazendo coisas erradas e a gente não repreende com a dureza, tá? Você já me ouviu dizer aí que eu acho que eu fui um pai muito ruim, que eu fui duro, não já? Mas lá no fundo, eu entendo, era o que Deus queria que eu fizesse. Então, se eu fui rígido e duro com as minhas filhas, mas fiz o que Deus esperava de mim, dane-se elas hoje, mas eu não tenho culpa, porque a culpa cai sobre o pai, de igual modo, por causa da autoridade que Deus deu, amém, queridos? Então isso é conhecer Deus, tá, irmãos? Deus de verdade, não é molengar, é uma área só que eu estou dizendo. Então Jó vai chegar à seguinte conclusão aqui agora, que ele conhecia Deus, mas não era de fato Deus, né, a profundeza de Deus. Ele chegou à conclusão, olha, tudo que eu fiz, tudo que eu reclamei, eu estava errado, se arrepende e Deus vai exaltá-lo ainda depois de tudo, tá, irmãos? Eu tenho comigo uma coisa, não sei se vocês já notaram, eu não sou muito de falar a minha opinião, mas eu consigo captar a opinião de Deus, o que Deus pensa e passo para vocês. Por isso que às vezes a minha palavra não é muito boa, não é muito suave, não é muito gostosa de ouvir. Eu sempre estou pegando a lição, o que Deus está ensinando e trago para vocês. Por isso que eu chamo isso não de estudo bíblico, eu chamo de estudo da Bíblia. Amém, queridos? Então vamos seguir lá. Então se você leu, você está entendendo tudo. O que nós vamos encontrar no capítulo 38, irmãos? Depois de Jó reclamar o tempo todo que Deus sumiu, que Deus não aparece, que Deus não responde, que Deus não fala com ele, e de fato Deus ficou calado, Deus não prestou atenção ao que Jó estava falando, durante todos esses capítulos, do 3 até o 37, a Bíblia diz que Deus então agora aparece, diz assim, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, lá na frente vai dizer de uma tempestade, no meio de uma tempestade, o 40 verso 6 vai dizer isso. Então, irmãos, Deus que sumiu, não apareceu. Deus apareceu no capítulo 1, naquela conversa com Satanás, onde Jó foi detonado.
Depois Deus aparece no capítulo 2, em outra conversa com Satanás, onde Jó é detonado, e Deus some do mapa. Você não vê Deus falando com Jó e nem com mais ninguém, do 33 até o 37. Agora Deus aparece em um redemoinho, Deus aparece a Jó. Só, irmãos, que Jó perguntou a Deus muita coisa. Se você é o crente que anda orando, perguntando a Deus coisas e espera que Deus vai te responder, eu quero te dizer, irmãos, que em momento algum no livro de Jó, Deus respondeu Jó. O Jó vai terminar o livro de Jó sem Deus dar resposta para Jó. Então, se você é o tipo de crente que pergunta a Deus as coisas e gosta que vá um profetazinho na tua casa, eis que eu te digo, você me perguntou isso, eu te respondo aquilo, eu quero te dizer que Deus não respondeu Jó em nada, absolutamente nada. E quem está acompanhando o estudo viu que Jó perguntou muita coisa a Deus, irmãos. Jó perguntou por que Deus estava fazendo aquilo com ele, por isso, por que aquilo, e Deus não deu nenhuma resposta. Deus aparece aqui agora também e não dá resposta nenhuma para Jó. Ao invés de dar uma resposta para Jó, Deus vai fazer 39 perguntas para Jó neste capítulo 38, irmãos. E depois vai fazer mais 20, 39 e 40. Já imaginou, irmão? Você está sofrendo, doença incurável, perdeu seus filhos, perdeu a tua riqueza toda, os teus gatos, perdeu seus amigos, todo mundo te abandonou, você está com a lepra no corpo, você está desesperado orando e perguntando a Deus para Deus te responder, e Deus não te responde. E quando Ele aparece para você, Ele te faz 39 perguntas. E o pior, irmão, Deus fez 39 perguntas, e Jó não sabia e nem podia responder nenhuma, porque Deus começou a perguntar para ele: ô Jó, onde é que você estava quando eu fundei o mundo? Quando eu criei todas as coisas? Ô Jó, você por acaso foi lá na profundeza do mar? Ô Jó, você fez isso, você fez aquilo? Ô Jó, você conhece as estrelas pelo nome? Ô Jó, você sabe onde nasce o vento, onde nasce a luz, onde morre a luz? Você sabe, Jó? Onde você... Foi fazendo pergunta. Irmão, Deus esmagou Jó com essas perguntas. Por quê? Sim. Sim, e no 40, e no 41, ele vai falar até de hipopótamo, um animal muito forte. Para comparar, nesses capítulos ele vai comparar, o próprio Deus vai se comparar ao hipopótamo aqui, a palavra é hipopótamo, tem todas as traduções, traz outras. O pelo dele é muito forte, não penetra nem tiro, nem lança, e vai falando para comparar a ele mesmo. Então, quando ele faz essas perguntas para Jó sobre a criação, quem encerrou o mar, quem pôs limite ao mar, essas 39 perguntas que Deus faz para Jó, irmãos, Jó não sabe responder nenhuma. Deus está mostrando para ele o quê? Olha, Jó, eu sou o Criador. Eu sou o Criador. Então você está argumentando com o Criador. Na verdade, quando Deus faz essas perguntas para Jó, eu falei para os irmãos que o livro de Jó é uma poesia hebraica, no estilo hebraico, com muitas perguntas e respostas e tal. Então, muita indagação, é poesia, tanto que a leitura tem que ser feita como se estivesse lendo uma poesia. Você não pode ler o livro de Jó de maneira maçante. O livro de Jó é lido mais ou menos assim, quer ver? Verso 38, capítulo 38, eu vou ler só uns versos para você ver. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Até aí tudo bem. Aí a resposta é: quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombros como homem, e eu te perguntarei, tu me responderás. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens inteligência, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Então, irmãos, o livro tem que ser lido como se fosse uma poesia. Aí você entende, você vai lendo rápido, ritmada, com poesia, e vai tudo entrando no teu coração, na tua mente. Agora, você lê o livro de Jó, igual você lê Gênesis e outros livros, buscando ali captar detalhes, você vai perder. É uma poesia. Poesia a gente delicia nela e escuta. É uma poesia da tragédia humana, tá, irmãos? Não é aquela poesia bonitinha de florzinha, é de tragédia humana. Então o que acontece aqui? Em vez de responder Jó, Deus aparece e ele vem com 39 perguntas, as quais Jó não pode responder. Então Deus deixa claro que Jó deveria deixar Deus ser Deus, o Criador onipotente, que não tem que responder a ninguém quando ele não quer. A mensagem de Jó, irmãos, é essa: olha,
Deus é o Criador, é onipotente, Ele é todo poderoso, Ele é grande, Ele faz o que quer, e não adianta você reclamar, que Ele só responde se Ele quiser, e com Jó, Ele não quis responder. Então Jó vai entrar no final do livro de Jó, irmãos, aqui, sem saber o porquê que ele estava sofrendo. A grande pergunta de Jó era: por que eu estou sofrendo, Deus, se eu sou justo, se eu não peco? Por que o Senhor me pegou, me escolheu? Deus não vai chegar perto de Jó e falar: meu filho, eis que eu te digo, você está sofrendo. Não, Deus simplesmente não vai responder. Então leva essa para casa. Tem muita pergunta que você faz para Deus que Ele não vai te responder. Ele responde só se Ele quiser. Para aquelas que Deus responde, glória a Deus, né, irmãos? Para que Ele não quer, não vai haver resposta. Então, e na verdade Deus começa, irmãos, as suas perguntas, né, na verdade, com Jó, no capítulo 38, é a partir da criação do mundo. Então, ainda que pareça simples, como a irmã Fátima, né, disse assim, ele começa pelas perguntas mais fáceis para as mais difíceis. Vamos ser sinceros, quando ele começa partindo da criação as suas perguntas, é fácil para a pessoa que está quebrantada, com coração humilde, tá, irmãos? É fácil quando Deus pergunta: onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? É fácil para mim, para você responder: não, Deus, eu nem existia, eu estava só nos teus planos, porque o Senhor me conhece e tal. A gente sabe que Salmo diz isso, tá tranquilo. Mas agora para Jó, irmão, Jó que estava falando literalmente com Deus, é diferente da gente que ora às vezes sem saber onde está Deus, e ora por um Deus que a gente não sabe nem onde está, a gente joga a conversa por ar. Jó estava ali, irmão, discutindo com Deus. No livro de Jó, irmãos, o tempo todo, Jó de fato discute com Deus, Jó argumenta com Deus, ao ponto de Deus depois chamar a atenção de Jó e falar assim, no capítulo 40, apesar que eu estou adiantando um pouco. Olha o que Deus fala no capítulo 40, versículo 1 e 2. Disse o Senhor a Jó, olha bem: quem contende com o Todo-Poderoso o ensinará? Quem assim argue a Deus, responda a essas coisas. Então o que Deus está falando assim? Ô Jó, para de contender comigo, Jó. Porque Jó brigou com Deus, irmãos. Eu falei isso o tempo todo. Jó discutiu com Deus como se ele estivesse discutindo com o homem, junto com os amigos dele. E ele estava sofrendo, ele estava com muita dor. Então, no final, nesses 38 ao 42, Deus vai colocar Jó, irmãos, numa situação que eu termino dizendo essa frase lá. Jó, na verdade, o que Deus está fazendo com Jó, irmãos, é o que Ele faz com você na tua luta e no seu sofrimento e no meu. Primeiro eu quero dizer para vocês: vocês acham que um Deus que te criou, o Deus que te criou, fica feliz de te ver sofrendo? Pode responder de coração, sim ou não? Vocês acham? Acha aí, irmã Penha? Acha que Deus ficou feliz quando só ficou morrendo de dor, irmã Penha? Você acha, irmão Joaquim, que Deus fica feliz de te ver sofrendo? Não, irmão. Deus nunca fica feliz de ver a gente sofrendo. Nunca. Não pensa você que Deus se alegra de ver as pessoas passando fome, as pessoas sendo estupradas, violentadas, mortas, assaltadas, enfim. Não pensa, irmãos, Deus não fica feliz com nada disso. Então Deus não se alegra com o nosso sofrimento. Nem um momento Deus vai se alegrar. Mas é preciso entender o quê? Que o que Deus está ensinando para Jó é a lição que a gente tem que aprender. Que Ele é Deus sobre todas as coisas. E que a uns acontece determinada coisa e a outros não. A uns Ele dá riqueza material, a outros não. A uns Ele dá uma saúde e robustez, a outros não. E Ele faz isso porque Ele é grande, Ele é tremendo. Assim como Ele criou animais que a gente olha e pensa que é insignificante. Você já viu o tanto de inseto minúsculo que existe na face da terra? Eu já perguntei. Um dia eu estava assim, eu e Deus, né, conversando, que eu tenho essa intimidade, espero que você tenha também, de conversar com Deus, igual o Jó estava aqui, só que eu não dou pancada em Deus, porque eu aprendi com o Jó, que não vale a pena, né? Então eu fico na minha. Quando me vem o mal, me vem a dor, eu não fico assim, porque eu sei, eu aprendi. Mas às vezes eu fico olhando a natureza e fico pensando: mas por que Deus fez tanta diversidade, tanta diferença de aves, de insetos? Gente, não precisa daquilo tudo não, irmão. Na roça, então, quando você olha assim no chão, você vê tanto inseto, você pensa: para que isso tudo? Qual a utilidade disso? Mas Deus fez.
né? Para nós poderia ser 1 ou 2, 4 tipos de passarinho, tá bom, né, irmãos? Não, mas tem pomba, e tem pomba daquele jeito, e tem canarinho desse jeito, tem o anu, tem a ave em extinção, galo do campo, mas não sei o quê. Eu fico olhando aquele trecho meu ali, para que tanto? E de vez em quando aparecem uns que eu nunca vi ali, aí eu paro, tento fotografar, opa, aquele ali eu nunca vi. Tem uns parecidos tucano, não chega a ser grandão igual tucano, mas é diferente. Então, sim, eu fico pensando, por que Deus fez tanta diferença? Sem querer questionar Deus, só fez, mas Deus, só targa a cabeça, né? Tanta coisa, e está sempre aumentando. Outra coisa incrível, as águas. Por que tantas águas? Porque tem água do mar em abundância, que a gente não pode beber, e tem as águas doces, as águas, porque não só uma, mas tem a água do rio, do córrego, do ribeirão, tem a água da cisterna que você fura, ela aparece, tem a água, enfim, e vai por aí os rios, as águas doces. Por que não só uma e a gente bebe ela? Por que Ele não nos fez igual o peixe do mar que pode beber água do mar? Não, se você beber água do mar, você morre. Então, por que Ele fez águas? E como se não bastasse só a água que está ali no rio, no mar e na lagoa, tem a que brota da terra, aquela que sai do fundo. E se não bastasse só essa, tem a que vem de cima também. Aí eu fico pensando, mas que coisa, né? Tantas águas. Deus quis fazer assim, Ele fez. E a gente precisa, irmãos, ter essa intimidade com Deus para perguntar. Não que Ele vai me responder, porque não precisa. Mas na minha cabeça humana, hoje poderia ser só o mar, né? E a gente ter um sistema que pode beber água do mar igual os peixes, mas nós não podemos. Então a terra é cheia de água, a maior parte não dá para beber. E por que águas e não água? Então sim, são coisas, irmão, que o livro de Jó está deixando isso claro para nós, que não adianta você questionar e nem argumentar com o Todo-Poderoso, porque Ele é Deus e Ele fez as coisas do jeito que Ele quis, e é assim que Ele quis, e é perder tempo argumentar com Deus, é o que Deus vai concluir com Jó, tá bom, queridos? Amém, querido? Vai levando para a sua vida, você vai viver mais feliz se você fizer isso. Aí eu paro para te falar uma coisinha ainda dentro do capítulo 38, até o 40, verso 2, eu quero dar uma lembrancinha para você do seguinte, que nos capítulos 1 e 2, Deus se apresenta como o Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz alianças, o Deus que observa nós aqui na terra e que elogia Jó como um homem fiel, um homem temente a Deus e tal, e que conversa com Satanás assim, como quem conversa com qualquer um. Então Ele é o Todo-Poderoso, o Deus que fez aliança com os homens, mas que não fez aliança com Satanás. Então ali a gente vê no capítulo 1 e 2, esse Deus Todo-Poderoso. Só que esse Deus, como eu disse, irmão, desaparece do capítulo 3 até o 37. Ele desaparece, literalmente, ele não aparece mais para falar com Jó e nem com ninguém. Agora, a reaparição de Deus, neste capítulo 38, irmãos, está mostrando para nós o que, na verdade, né? Essa reaparição denota, irmãos, a restauração da comunhão com Jó. Porque Jó tinha comunhão com Deus no capítulo 1, Deus fala isso, até no capítulo 2, quando vem a doença, o mal, e aí Jó só reclama, só murmura, só questiona Deus, só pergunta. Agora quando Deus reaparece, irmãos, isso é uma restauração de comunhão. Agora Deus volta a falar com Jó, o Deus que não falava lá atrás, volta a falar com Jó. E isso fala de restauração de comunhão, restauração de compartilhamento, que a gente precisa ter com Deus, irmãos. Por isso que eu não acredito em oração que a gente fala e Deus não fala. Se você ora, fala com Deus e Deus não te fala, você precisa buscar, orar e esperar que Deus te fale. Ah, pastor, mas como é que eu vou ouvir Deus? Você vai ouvir Deus no dia que você quiser e parar. Fala, hoje eu vou ouvir Deus. Precisa de tempo. Os homens na Bíblia tinham tempo, a gente precisa de tempo. Você tem que falar, hoje eu vou orar e eu vou terminar minha oração e vou esperar Deus falar comigo. Faz isso para você ver. Mas não enche Deus de pergunta não. Conversa com Ele como nós estamos conversando aqui. Ah, pastor, mas como é que eu vou ouvir? Mas você tem que parar, rapaz. Para que Deus vai te falar. Deus fala através da palavra, Deus fala nos nossos ouvidos, Deus fala na nossa mente, Deus fala através de sonhos. Você tem que falar hoje, eu quero ouvir a voz do Senhor. Mas você vai ter que fazer isso, ter que desligar o celular, Netflix, enfim, desligar e falar, agora é eu e Deus, é meu momento, então vamos ler a palavra, agora eu vou orar e vou esperar a resposta de Deus.
É tão simples assim, irmãos, a gente às vezes complica. Aí Deus vai e te fala em sonho, você acorda no outro dia e nem lembra do que sonhou. Deus falou com você, você nem viu. Você levanta de manhã pensando em quê? Vamos ser sinceros. Quando você levanta de manhã, você preocupa com o que você sonhou? Você preocupa em Como é que é? Irmã, eu sou assim, todos nós somos assim. É o que eu estou dizendo, irmão. Por que será que Deus parece estar tão distante da gente? Talvez você vai perguntar, pastor, eu quero ouvir Deus, eu preciso. Irmão, ouve na hora que você quiser. Se você quiser aqui agora, a gente dá uma parada e você fala, não, agora é eu e Deus. Mas você vai ter que fazer esse exercício de fé, que é aquele, agora eu vou parar mesmo. Quando a gente chama para orar, a gente está querendo é isso, que a igreja para e sinta a presença de Deus. É isso, querido. É isso. Então é mais propício Deus te falar lá na tua casa do que aqui por isso. Mas você tem que fazer isso. Agora, pastor, quanto tempo eu tenho que ficar na presença de Deus? Começa pouquinho. Você não vai conseguir hoje, por exemplo, ficar muito tempo. Mas você tem que tentar, irmão. Coloca o cronômetro. Liga o seu celular no cronômetro e fala assim, agora eu vou falar com meu Deus. E veja quanto tempo você fala. E depois você fala, agora eu vou parar e vou te ouvir, Deus. E para, e coloca o cronômetro, para você ver. Você não consegue, irmão. A gente não tem. Sabe por que os homens da Bíblia tinham visões de Deus? Eles via Deus, Deus descia em fogo e falava. É porque eles tinham tempo, e Deus tem tempo para nós, irmão. Presta atenção, Deus tem tempo para nós, desde que a gente tenha tempo para Ele. Porque Ele está disponível. É aqui e agora, Ele quer agora. Vamos embora? Vamos. Mas é agora. Mas tem que ter tempo. Se você não tiver tempo, é igual, irmão, eu gostei da sua resposta, que é a sua resposta que eu queria, porque todo mundo aqui sabe que a gente levanta, lá na minha rotina, por exemplo, é a seguinte, eu levanto, faço café para eu e a minha esposa bebermos, e aí a gente tem as atividades do dia, mas quando eu levanto para isso. E às vezes eu tenho hora marcada de fazer coisas às 7, às 8, então ali eu levanto já focado naquilo. Isso porque eu não trabalho fora, e você trabalha. Mas a vida inteira eu aprendi isso, tempo com Deus. Então o melhor tempo meu com Deus é de noite, mesmo quando eu trabalhava 12, 14 horas por dia, porque lá no meu trabalho era bambu arriado, era 12, 14 horas. Eu aprendi e tinha o meu tempo. Era o tempo de falar, de orar, de ler a Bíblia e esperar Deus falar. Mas você tem que ter este exercício. A gente gosta que Deus fala com a gente, quando vem um outro profeta e fala. Aí não é Deus falando não, irmão. Aí é a pessoa falando de Deus para você. Você já entendeu isso? É o outro que está dizendo da parte de Deus. O Deus está usando outra boca, igual usou a mula, né? Igual usou os profetas, igual usa as pessoas para te falar. Quando eu estou falando aqui, eu estou falando da parte de Deus para você. Eu estou convidando você para ouvir Deus te falar. Tempo. Vamos tirar um tempinho hoje, irmão? Vamos? Tenta lá, 10 minutos. Começa com 10 minutos, você não vai aguentar nem 5. Mas tenta. Estou falando quando eu falo com você é sério. Quer ver a prova que você não aguenta nem 5? Eu vou te dizer, eu já fiz essa atividade com os irmãos aqui. Então hoje eu vou te pedir para fazer essa atividade e domingo que vem eu vou perguntar se você conseguiu. Irmão, você quer ouvir Deus falando? Fala com ele palavras que vai tocar no coração dele. Os salmos são textos que tocam o coração de Deus. Eu te exalto, eu te glorifico, exalto o nome de Deus. Então uma prática para você ouvir Deus é a seguinte, toca no coração dele. Eu costumo dizer que o coração de Deus é tão sensível que derrete quando você consegue alcançá-lo. O coração de quem pensa num Deus assim fortão, que só dá pancada, toca o coração de Deus para você ver, ele derrete, irmãos, porque Ele ama. Por isso que eu falei assim, você acha que Deus fica alegre de fazer você ficar doente uma semana na cama, morrendo de dor? Deus não fica alegre não, irmão. Deus não te fez para isso, e nem me fez. Você acha que Ele pôs a imagem e a semelhança dEle em nós para a gente ficar aí sofrendo? Não. Isso é consequência do pecado de Adão que chegou até nós e das nossas escolhas. Deus não quer o mal para nós. Então, irmão, quando um filho dele aqui nessa terra toca o coração dele, ele derrete, ele desmonta, porque isso é o coração. Deus não tem amor, Deus é amor. Você sabe o que é? O que é ser amor? Só Deus é amor. João diz, Deus é amor. Deus não tem amor, Ele é amor. Nós temos amor.
Quando a gente serve a Deus, a gente tem amor. Deus não tem amor não, rapaz. Deus é amor, Ele é o próprio amor. Então, você toca o coração de Deus, Ele vai te falar, Ele vai se alegrar em ti, Ele vai falar contigo, te abençoar na comunhão, na graça. Então aqui, o exercício que eu vou dar para vocês é esse. Domingo que vem eu vou perguntar, quem fez? Você vai para casa hoje, você pode até pedir as coisas que você tem que pedir a Deus, porque faz falta e é necessário. Mas você depois vai fazer uma oração, separada daquela que você pede. Você vai fazer uma oração só de adoração e de louvor a Deus. Você não vai pedir nada a Ele. Eu já mandei a igreja exercitar isso. A coisa mais difícil no mundo, irmãos, é você orar a Deus e elevar a Deus a sua voz e o seu coração, sem pedir a Ele nada. Sabe, irmãos, isso é que toca o coração de Deus. O que vai derreter o coração de Deus a seu favor, não é você chegar perto dele e pedir tudo o que você precisa, porque você sabe que a própria Bíblia diz que Deus sabe o que a gente precisa antes mesmo de abrir a boca. Então, cura, trabalho, emprego, libertação de família, salvação e mais não sei o que, Deus já sabe. Agora, o que Deus espera de você é que você provoque o coração dele com amor, fazendo o que o Salmo 150 diz. O Salmo 150, enfim, diz que tudo que tem fôlego deve louvar o Senhor. Começa, irmãos, a fazer igual o Salmo 100, entrar por suas portas com ações de graças e em seus atos com de louvor. Começa a orar a Deus, falar com Deus, sem pedir. Mas eu vou cobrar de vocês. Vou cobrar, tenta para você ver quanto tempo você vai conseguir só falar com Deus sem pedir. Né? A gente começa a oração, Deus, nós te damos graças por tudo, ó Deus, começa a pedir. Quando a gente começa a agradecer, né, irmão? Geralmente a gente nem começa agradecendo. Ele fala, Senhor, estamos diante de Ti, que Tua presença seja poderosa no nosso meio. Aí já começa, presença poderosa, derrama o Teu poder, está pedindo poder, ó Deus, e aí vai. Irmão, orar sem pedir é a coisa mais difícil que existe na face da terra, porque a gente não sabe falar com Deus para tocar o coração, a gente sabe pedir. É igual aquele canequinha, né? Como é que fala? Como é que fala antigamente? Que a gente ficava, a caneca mesmo. Aquele crente só fica pedindo. Irmão, começa, Deus, estou na Tua presença agora para te agradecer pelo fôlego de vida, para te agradecer pelo dia. Muito obrigado. Foi um dia agitado, mas eu agora estou na Tua presença. Daqui a pouco eu vou dormir, então eu quero te agradecer. Obrigado, Deus, pela proteção do dia e obrigado pela proteção da noite. Eu tenho certeza que o Senhor vai estar comigo e a noite vai ser maravilhosa. Eu estou aqui para te agradecer pela noite abençoada. Olha bem, indiretamente você começa a pedir sem pedir. Deus, eu já te louvo porque o dia de amanhã vai ser abençoado. Você já está, irmãos, louvando a Deus, mas com outras palavras, tocando o coração de Deus. Agora eles têm, ó Deus, eu peço, Senhor, eu vou ter prova amanhã do Enem, então eu peço, Senhor, que se você chega perto de Deus, Deus, amanhã é dia da prova do Enem, e eu estou diante de Ti, abrindo o meu coração para Te agradecer, porque eu sei que amanhã eu vou ser muito abençoado pela Tua presença na prova do Enem. Irmãos, as nossas orações, na verdade, afasta Deus de nós, porque a gente não sabe, né, acariciar o coração de Deus, louvar. E quando o Salmo 23, e quando o Salmo 22:3, tá, irmãos? O Salmo 22:3 diz para nós: contudo, Tu és o santo e habitas no meio dos louvores de Israel. Esse texto está dando para nós uma chave, irmãos, que Deus é o santo e Ele habita. Ele desce com o trono dele para ficar no meio do louvor. Por isso que louvor em igreja sofre tanto. Por isso que os meninos do louvor aqui ficam agarrados, porque Deus habita no meio do louvor, porque no dia que a igreja louva de verdade, Deus vem e habita. Por isso, quando na tua casa você começa a passar filme na TV e ligar celular de louvor, mas tem que ser louvor, tá, irmão? Não tem que ser essas músicas que falam de anjo, anjo aqui, anjo lá, anjo pulando, anjo descendo, anjo plantando bananeira. Isso não é louvor não, irmãos. Louvor é tudo aquilo que exalta e engrandece a Deus. Então, quando eu falo louvor, é louvor, não é as músicas que a gente acha que é louvor. Tem música que a gente canta que não é louvor, tá? Então, quando você começa a pôr louvor no teu celular, ouvir dentro de casa, encher aquele ambiente de louvor, Deus vem com o trono dele e habita ali. Então, são promessas de Deus que a gente precisa buscar. Tá bom, querido? Então, Deus some de certa forma e reaparece
né, agora para poder restaurar a comunhão com Jó, e nessa, né, ele interroga Jó sobre os comentários que Jó havia feito sobre ele e acusado ele, irmãos. Então, ele vem aqui agora para falar com Jó. Jó, peraí, você falou isso de mim, você falou aquilo, Jó, que coisa, o que está acontecendo? Então ele começa a questionar, igual eu falei para você no capítulo 40, verso 2. Quem contende com o Todo-Poderoso vai ensinar a ele alguma coisa? Deus está falando, ô Jó, você contendeu comigo o tempo todo, você está querendo me ensinar alguma coisa? Jó, irmãos, escuta de Deus cada palavra, tá, irmãos? Mas em primeiro lugar, o que Deus faz, na verdade, é ajudar Jó a compreender a si mesmo melhor. Então o livro de Jó, irmãos, não tem resposta. Deus não responde a Jó, Jó, você está sofrendo por isso, Jó queria ouvir isso. Deus não responde. Mas o que Deus faz em todo o livro de Jó, é fazer com que Jó conheça a ele mesmo um pouco melhor. Porque Jó não se conhecia a si mesmo, é isso que ele vai acabar concluindo. Ele achava que se conhecia. Jó achava que por ser bom, por ser crente, ser fiel a Deus, tudo daria bem. E Deus mostrou, Jó, você não está sabendo de nada, não é assim que funciona. E aí Deus vai ensinar Jó a se conhecer melhor. Jó se achava bom e entendia que também mal era para quem era ruim. Então Deus aqui ensina Jó que não adianta ficar perguntando, que ele não responde, ele responde quando ele quiser, né? Deus aparece quando ele quiser, e Deus vai falar também sobre justiça, tá, irmãos? Porque na verdade, quando o Senhor aparece no meio da tempestade, no capítulo 40 vai falar isso no versículo 6, então o Senhor falou a Jó do meio da tempestade. Deus começa a falar coisas de ordem moral muito grande, tá, irmãos? Quando ele começa a dizer da sua própria justiça e dizer para Jó, Jó, você está pensando que se você me tornar sem justiça, me condenar, isso vai te justificar? Abra a tua Bíblia, no capítulo 40, versículo 8, e você vai escutar o que Deus fala para Jó. Capítulo 40, versículos 6, 7 e 8. Quem achou diz amém. 40, versículos 6, 7 e 8, Deus fala assim: então o Senhor falou a Jó do meio da tempestade. Olha o que Deus fala para ele: cinge agora os teus lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Verso 8: farás tu vã a minha justiça? Ou me condenarás para te justificares? Você lembra que eu falei que Jó estava falando o tempo todo que Deus era injusto? Aí Deus está falando agora com ele: rapaz, você está de brincadeira, você me condenou o tempo todo, falando que eu sou ruim, falando que eu não faço justiça. Aí Deus vem para ele agora e fala: rapaz, agora eu vou te falar, então cinja o teu lombo como um homem, ou seja, vem conversar comigo como um homem e eu vou te perguntar. E Deus começa a perguntar: rapaz, você está falando que a minha justiça é vã? Então agora você vai me condenar para te justificar? Verso 8, parte B: ou me condenarás para te justificares. Deixa eu dizer para vocês uma coisa, irmãos. Deus estava dizendo para Jó assim: ô Jó, você está me condenando para te justificar? Tipo, você está dizendo que eu sou ruim para justificar o teu sofrimento? Irmão, eu vou dizer uma coisa: é mal do ser humano falar que o outro é pior quando ele é pior. É o que Deus está falando. Jó, você não vale nada, e porque você não vale nada, você está me pondo como ruim para você ficar melhor. Essa discussão, irmãos, de Jó com seus colegas, Jó com Deus, e também do diabo com Deus lá, e Deus falando com o diabo, aquela intriga entre eles lá. Irmãos, isso é muito espiritual, e a gente precisa entender isso, para não fazer essas coisas, tanto com relação a Deus, quanto com relação aqui, né, Deus e Jó, Deus falando para Jó agora: rapaz, cinge como um homem que eu vou conversar com você então. Aí Deus começa: você vai me condenar para te justificar? Porque é o que Jó estava fazendo, né? Que coisa tremenda quando a gente começa a entender, irmãos, que Jó estava fazendo isso, e Deus agora vem falar para ele: não é o caminho, você deu bobeira. E quem estudou conosco aqui, irmãos, só se deu bobeira demais para não ir em casa ler bem e entender. Jó o tempo todo estava dizendo isso de Deus e falando isso com Deus. Agora, o mais incrível, irmão, é que Deus não vai detonar Jó por isso, e nem vai dizer que Jó estava pior do que os seus amigos. Ele vai dizer que os amigos de Jó erraram e que ele errou. Repito, o erro de Jó, irmãos, foi não ter o discernimento
que Deus deixou o mal vir sobre ele, não é por causa do seu pecado. E Jó estava pensando que o mal só vinha sobre o pecado. Então, Deus vai limpar isso do coração de Jó e mostrar para ele: rapaz, você estava errado, eu fiz o que eu quis, e não vai responder Jó. E Jó vai entender, vai se humilhar, tá bom? Então, é importante a gente entender isso e levar para casa. Se você está vendo aquela irmã sofrendo, aquele irmão sofrendo, que a vida dá tudo errado para ele, para de pensar que aquela pessoa está em pecado, porque pode não estar, pode ser que Deus escolheu aquilo para ela, porque senão você vai me dizer que todo crente tem que ser milionário, porque serve a Deus. E vamos ser sinceros, as maiores fortunas estão na mão de crente? Não. É bem provável que os mais pobres sejam crentes, porque Deus, irmão, sabe, faz as coisas da coisa que Ele quer. Entendeu, irmãos? Amém? Amém? Então assim, isso desmistifica e ajuda a gente, tá, irmãos? Então, finalmente, mesmo sem saber porquê do seu sofrimento, irmãos, Jó se arrepende, Jó cessa de reclamar, cessa de questionar a Deus, cessa de desafiar a Deus, ou melhor, cessa de desafiar a sabedoria e a justiça de Deus, porque Jó estava querendo argumentar com Deus e discutindo sobre a sabedoria de Deus. Então ele vai pôr um ponto final, ele vai falar: não, isso não dá para mim, e aí ele vai parar, né? Enfim, esmagado sob o peso, debaixo do peso, irmão, da grandeza de Deus, porque Deus, irmãos, presta atenção, quando Deus abre a boca no 38 para perguntar a Jó onde ele estava, quando ele fundou o mundo, quando depois limite as águas, e vai seguindo, pegando pesado com Jó, as perguntas que Deus fez a Jó, 39 cá atrás, depois mais 20, essas perguntas que Deus faz para Jó, irmãos, na verdade, é Deus se apresentando para Jó, tá? Quando a gente vai estudar na faculdade, conclui um curso lá, você vai fazer faculdade, o professor, na primeira aula, ele tem que mostrar o currículo dele para os alunos, tá? É regra. Se a faculdade não cobra, é regra. No primeiro dia o professor chega, todo mundo se apresenta, ele vai, põe lá na apresentação dele, e ele tem que pôr, irmãos, o currículo dele, né? Meu nome é tal, sou formado em tal área, e vai pôr um diploma dele, sou mestre, tenho especialização, graduação, eu tenho PhD em tal área, e se ele não tem nada disso, ele vai falar: meu nome é tal, e eu trabalho na empresa tal, na área tal, e eu vou dar aula para você dessa área, porque não é diploma que faz um professor, pode ser que o camarada trabalhe na Uzi Minas, numa área ali, e ele é excelente, e ele sabe mais do que qualquer um, então ele vem e vai dar aula, não é isso, mas o currículo dele, ele tem que dar segurança e falar: olha, eu sou fulano, trabalho com isso e vou passar para vocês o que eu sei sobre tal área. Porém, ele tem que se apresentar e mostrar nesta área eu tenho algum conhecimento. Então o que Deus está fazendo no 38, 39, 40, 41 com Jó? Deus está se apresentando dizendo: olha, Jó, você falou muito de sabedoria, de entendimento, e disso e daquilo, bababá. Então, Jó, esse sou eu criei isso, criei aquilo, fiz isso, fiz aquilo, do nada eu criei, eu pus limite às águas. Então, irmãos, Deus aqui, Ele esmaga Jó com o seu currículo, vamos dizer assim, com todo cuidado, é claro, se apresentando. Então basta, irmão. Então, quando você for orar para Deus e questionar a Deus, não espera Deus te esmagar com o currículo dele, dizendo: ó, eu sou esse. Você vai tombar. Então é melhor se aprender com Jó. Então, antes de reclamar do teu emprego, do teu dinheiro, do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, do teu vizinho, do gato, do cachorro do seu vizinho, né, Tiãozinho? Antes de reclamar do carro que te bateu e do acidente, ficar resmungando: ai, é meu carro, ai, minha perna, ai, meu rim, enfim, antes de você começar assim, entenda que Deus está no controle. Amém, igreja? E você vai ser recebido com glória a Deus, amém? Entenda que Deus está no controle e Ele está te dando o currículo dele. Onde você estava? Quando eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo. É essa a lição. Onde você estava? Então fiz tudo, fica calma, fica quieto. Você está machucado porque perdeu isso, perdeu aquilo, e pam e tal. Para que você está tão triste? Eu fiz tudo. Então Deus, na verdade, está dando um convite para Jó. Jó, para de perguntar, para de questionar, para de reclamar, para de questionar a minha sabedoria, a minha justiça, que Ele fez isso o tempo todo, Jó. Vem para perto de mim, rapaz, é melhor. E você vai notar que quando Jó reconhece isso no capítulo 42, Deus muda a sorte de Jó, irmãos, e dá para ele tudo 2 vezes mais. Você está sofrendo, você está ralando, é porque você não reconhece a grandeza de Deus. Na hora que você reconhece isso, Ele muda a tua sorte. Você vai ver que a palavra de Jó é pouca, irmãos, aqui, tá?
Jó abre a boca no 42 para responder Jó, para responder Deus, e a resposta de Jó é desse tamanhozinho. Deus pergunta: quem contenderá com o Todo-Poderoso e o ensinará? Quem assim arguia a Deus, responde essas coisas. E olha o que Jó responde, irmãos, versículo 3, 4, 5. Então Jó respondeu: eu sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na boca, ou seja, eu não falo mais nada. E Jó falou até babá, irmãos, do capítulo 3 para cá, já falou até babá. Aí ele fala assim: eu ponho a mão na boca. Ele fala: uma vez falei, mas não replicarei. 2 vezes, porém não prosseguirei. Aqui Jó está falando assim diante de Deus, irmão, diante de uma perguntinha, diante das 39 perguntas mais 20, e dessa pergunta que Deus fez: quem vai contender com o Todo-Poderoso e o ensinará? Assim, então, argui a Deus, e Ele vai te responder. Aí Jó pegou e falou: aqui encerra as minhas palavras, Deus, eu não falo mais nada, eu ponho a mão na boca, porque eu agora estou entendendo, porque Deus entregou o currículo na mão de Jó, e falou: rapaz, eu criei isso, eu fiz aquilo, eu faço tudo, eu controlo o vento, eu controlo as nuvens, eu controlo o sol, eu mando chuva no deserto onde não tem ninguém, e eu deixo gente passar sede em outro lugar. Deus começa a falar para Jó, irmão, tudo que ele fala e que a gente sabe que ele faz, né? Então o currículo de Deus, o cartão de apresentação de Deus, deu uma pancada em Jó. E foi essa apresentação de 38, 39, 40 e 41 que Deus faz, é que mudou Jó. Jó lá atrás, irmãos, era muito abençoado sem conhecer esse Deus. É por isso que no 42 ele vai falar assim: quem é aquele, 42, 3, quem é aquele que perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Aí Jó fala assim: certamente falei do que não entendia, porque eram coisas maravilhosas demais para mim e eu não compreendia. E ele continua falando com Deus: ó, escuta-me, disseste, eu te falarei e te perguntarei e tu me responderás. Aí Jó fala assim, continua dando sua resposta no versículo 5: com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, ele se deu conta que Deus era muito bom para ele e ele nem conhecia Deus. No 38, 39, 40, 41, quando Deus vem e não responde a ele as respostas que ele tinha, mas mostra a grandeza, isso acalma o coração de Jó. Por isso que eu coloco aquilo ali, olha, esmagado sob, quer dizer debaixo, tá, irmãos? Esmagado debaixo do peso da grandeza de Deus, que Deus mostrou para ele. Tudo que Jó pôde fazer, irmãos, foi se arrepender de sua insolência e silenciosamente Jó se curva humildemente diante do Deus Criador, porque ele se apresentou como Criador de todas as coisas, né? E ele se curva humildemente diante desse Deus, passando do silêncio à submissão. Ele ficou falante demais quando estava sofrendo, só perguntando e argumentando. De repente Deus vem e fala para ele, pergunta: fala, Jó. Então Jó fala: eu ponho a minha mão na boca e não abro mais a boca, eu não falo mais nada. Verso, deixa eu olhar aqui qual que é, para não falar errado para você. Verso 4 do capítulo 40, ele fala: eu não abro mais a boca. Irmãos, eu vou ser sincero com vocês, uma das coisas mais sábias que a gente faz com Deus é pôr a mão na boca. Se você não sabe o que você está falando, põe a mão na boca. Porque é isso que Jó entendeu. Eu falei tanta besteira a Deus, que eu ponho a mão na boca e não falo mais nada. E aí desse silêncio, Deus vai quebrá-lo, né? Porque Deus vem no versículo 7, olha bem, no versículo 4, no versículo 1 e 2 do 40, Deus pergunta a Jó. No 4, Jó fala: eu ponho a mão na boca e não falo mais nada. Mas no 6, Deus vai e aproveita e chega a perder. No 7, fala assim: então agora, ou seja, é como se o silêncio de Jó, irmãos, provocasse Deus. Aí Deus chega perto de Jó e fala: então agora cinge os teus lombos como homem, e eu vou te perguntar, e você vai me responder. O silêncio de Jó, irmãos, mexeu com Deus, e Deus pega: então agora eu vou te perguntar. E vai falando, onde ele vai falar de ordem moral, vai falando de justiça, e chega a dizer para Jó, né, que ele não é injusto, nem um pouco igual o Jó estava dizendo dele. E vai seguindo, tá, irmãos? Então o que resta a Jó é isso, ele humildemente, depois de quebrar esse silêncio aqui, ele vai virar um ministro de Deus. Por que ele vai virar um ministro de Deus? De flagelado,
de homem que sofria, depois daquele silêncio esmagador que Deus abriu a boca e falou com ele, ele quebra o silêncio como um ministro de Deus, orando e abençoando os amigos dele, porque Deus chama a atenção dos amigos, manda eles oferecer sacrifício, e ir lá que Jó ia orar por eles. E a Bíblia relata no capítulo 42 para nós, que assim que Jó estava orando pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó, tá? Então veja bem, o Jó é um homem abençoado, depois Jó um homem sofrendo e falando e reclamando e questionando Deus, depois Jó em silêncio e depois Deus detonando ele falando, e Jó abre a boca agora no último estágio de Jó e vai fazer a vontade de Deus. Então ele passa do silêncio à submissão. Por quê? Porque quando ele falou, eu ponho a mão na boca e não falo mais nada, Deus pega ele na reta, e depois Deus fala, agora você vai orar pelos seus amigos. E aí que ele submete, ele abençoa, ora pelos amigos, e Deus vai e muda a sorte de Jó. Amém? Então vamos concluir, porque a parte da conclusão, para mim, ela é muito importante. Eu vou concluir o seguinte, irmãos, eu vou colocar para vocês o que eu aprendi com Jó e com os amigos dele. Porque as lições da Bíblia são muitas para cada um de nós. Mas o que eu aprendi com os amigos de Jó, por exemplo, irmãos? Eu aprendi que os amigos de Jó começaram bem demais, quando eles receberam a notícia que o amigão dele, Jó, homem rico, próspero, abençoado, estava de lepra, doente. Aqueles amigos vieram de longe, a Bíblia diz que eles vieram de longe. Então assim, começou muito bem, porque se você é meu amigo e você é amigo de alguém, no dia que esse amigo seu estiver doente, não importa a distância, vai até lá e faz uma visita. Começaram bem, largaram tudo, foram de longe para apoiar o amigo. E também a Bíblia mostra para nós, no capítulo, lá no início, que outra atitude que esses homens fizeram, irmão, perfeita, no capítulo 2, versículo 13, diz, é que eles chegaram, verso 12, capítulo 2, 12, quando eles avistaram Jó, eles não reconheceram o amigo, então eles ergueram a voz, choraram, rasgaram seus mantos em atitude de luto, de tristeza, lançaram pó sobre a sua cabeça, mostrando para Jó, nós estamos tristes, abatidos junto com você. E o versículo 3 diz que eles se assentaram junto na terra, junto com Jó na terra, ficaram 7 dias, 7 noites ali, irmãos, e não abriram a boca. Então assim, eu aprendo com eles isso, é preciso ir longe por um amigo, compadecer dele, ficar do lado, e também ficar calado quando o irmão está sofrendo muito, tá, irmãos? O irmão está sofrendo muita dor, fica calado. Uma coisa também que eu aprendi com eles, que quando eles abriram a boca, eles só falaram coisa errada. Começaram muito bem. Repito, o que fizeram bem? Viajaram longe para ver o amigo que estava sofrendo. Quando viu o sofrimento do amigo, eles choraram, compadeceram, fizeram aquela atitude de abatimento, ficou triste, abatido, jogaram cinza sobre o corpo, rasgou o manto. Tudo isso é assim, eu me compadeço de ti, estou contigo, estou sofrendo. E aí depois senta perto de Jó na terra, fica 7 dias caladinho. Lembra que eu falei para vocês que a melhor coisa às vezes da gente é o silêncio? Enquanto esses camaradas ficaram calados, era um instrumento de Deus, mas quando eles abriram a boca, só falaram besteira. Então eu aprendo com eles também, que às vezes abrir a boca não é a melhor coisa. E é o que eu tenho ensinado para os irmãos que coordenam, né, para a irmã Fátima, para o Ageu e para as pessoas que coordenam, assim, estou ensinando o quê? Vamos falar menos com nossos irmãos que a gente coordena, vamos dar as instruções e falar menos, porque às vezes nas muitas palavras a gente não ajuda, a gente atrapalha, a pessoa fica confusa, porque os amigos de Jó conseguiram fazer uma coisa com ele, irmãos, fazer ele ficar confuso com relação a essa teologia do mal que vem sobre nós. Por quê? Porque eles também estavam enfiando na cabeça de Jó a mesma coisa que Jó imaginava, que só o pecador sofre. E como Jó não achava pecado nele, ele perdeu, e ele ficou desesperado, porque se Jó acha um pecado, tudo bem, a teoria deles estava boa, mas como Jó não achou, Jó ficou confuso, então eles trouxeram a confusão para Jó, e isso não agrada a Deus. Então aprenda, quando você for visitar alguém doente, cuidado com as palavras, porque talvez ao invés de levar a vida, você vai levar a morte, né? Você vai levar sofrimento. Você vai visitar alguém doente, ou você leva uma palavra de Deus. Por exemplo, se você vai visitar uma pessoa terminal, a pessoa está morrendo, aí você vai lá cheio de fé e diga para a pessoa, você não vai morrer, em nome de Jesus. Aí 2 dias depois ela morre. A todas as pessoas que te escutaram, irmãos, vão questionar, onde estava Deus que falou naquela boca?
Então tem muito crente aí envergonhando e mostrando um Deus que não existe. É o que os amigos de Jó fizeram, tá, irmãos? O tempo todo, você está em pecado, Jó, por isso você perdeu tudo. Arrepende, Jó, pede perdão. E Jó não achava isso, Jó ficou confuso. Então foi isso que eles trouxeram para Jó, confusão. Então isso eu aprendo. E por fim, a melhor parte que eu aprendi, olha lá, eu até deixei escondidinho, com Jó, aliás, eu esqueci de colocar ali. Com Jó, eu aprendi que não adianta questionar Deus. E muito menos confrontar Deus, porque Jó confrontou. Jó questionou e confrontou. Se você quiser perguntar alguma coisa a Deus, não pergunta coisas que provoquem Deus. Pergunte coisas que você quer saber. Deus, como é que era isso? Como é que é aquilo? Deus, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para mim para o dia de hoje? Ô Deus, o que o Senhor espera de mim? Qual é o teu plano para o meu futuro? Pergunta coisa assim. Agora, Jó estava questionando a justiça de Deus e confrontando Deus. Então, eu aprendo com Jó. Não adianta questionar Deus e muito menos confrontar Deus. Eu vou sair perdendo. Então é melhor ficar na minha. E por fim, irmãos, eu aprendi com Jó também o que está escrito lá em Lucas 21, 19. Eu pus ali para você ver. Está escrito lá assim: na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Sabe por quê? Jó pode ter feito muita coisa errada, mas ele perseverou. Ele não blasfemou de Deus, irmãos. Ele conversou com Deus, ele questionou a justiça de Deus, questionou a sabedoria de Deus, questionou porque Deus abandonou ele, questionou porque Deus deixou ele naquela situação. Isso você pode fazer se você quiser receber de Deus a resposta, pode fazer. Ele pode ser um pouco duro contigo, mas até nisso você não blasfema de Deus. Se você, por que eu estou sofrendo, Deus? Pode perguntar, irmãos, se você estiver disposto a ouvir Deus. Porque Deus pode chegar perto de você e falar o que falou com Jó. Por que você está preocupado perguntando? Eu quero que seja assim. E aí, você vai gostar que Deus te responda, né? Então, você está entendendo, irmãos? Então, o que eu aprendi com Jó foi aqui. Não adianta questionar, não adianta confrontar a Deus. Então, eu não quero fazer isso na minha vida. E eu aprendi isso, que Jó foi perseverante. Jó foi cabeça dura, irmãos. O que Jó achava, ele seguiu. Ele só muda quando Deus fala com ele, 38, 39, 40, 41, 42, aí ele abre a boca e muda. Eu quero ler para você ver o 42, quando é que ele abre a boca, né? E ele muda, porque parece que ele não mudou, porque ele fala pouco, né? Jó aqui agora já não é o falador, agora ele fala pouco. Depois de tudo, Jó 42 fala assim, olha bem, então respondeu Jó ao Senhor, depois de ter ficado calado, escutar tudo, né, irmãos? Ele fala: eu sei que tudo pode. Olha, irmãos, a resposta de Jó. Viu que resposta diferente? Agora não é: o senhor é injusto, o senhor me pegou na reta, o senhor fez isso, fez aquilo, cadê o senhor sumiu, o senhor não faz justiça para mim, o senhor não aparece para me resolver minha questão, não era assim? Agora ele vai no 2. Eu sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Aí ele vai e fala: quem é aquele? O senhor perguntou. Que sem conhecimento encobra o conselho. Ele fala: eu sou essa pessoa, e certamente eu falei do que eu não entendi. Olha o pedido de perdão, irmãos, e o reconhecimento. Eu falei, Deus, do que eu não entendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Verso 4, escuta-me, o Senhor disse, e eu te falarei, e te perguntarei, e tu me responderás. Aí ele vem e fala assim: com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te vê os meus olhos. Por isso, Deus, eu me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Você notou que agora era a chance de Jó falar com Deus igual ele falava lá atrás? Deus falou: fala, pergunta que eu te respondo. Aí ele já não pergunta, irmãos, ele chega e fala para Deus: olha, Deus, sabe o que eu concluí? Eu concluí que o Senhor pode tudo. E o Senhor me deu doença, me deu lepra, o Senhor me tirou tudo, então o Senhor pode tudo. Verso 2, eu sei que tudo pode. Então agora eu não te pergunto mais por que o Senhor me abandonou, o Senhor é injusto, onde o Senhor estava, por que o Senhor está fazendo isso comigo, é desproporcional, o Senhor é grande demais, eu sou pequeno. Jó já não faz isso, ele fala: olha, eu entendi, o Senhor faz tudo, o Senhor pode tudo. E aí ele fala: eu me abobino e me arrependo no pó e na cinza. Está vendo, queridos? Então, na perseverança, Jó ganhou a sua alma. E foi por causa desse final, irmãos, que a Bíblia vai dizer então: e acabando o Senhor de dizer a Jó essas coisas, ele disse aos amigos de Jó, a Elifaz, ao Temanita
ele fala: a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus 2 amigos, porque, olha bem, irmãos, porque vocês não disseram de mim o que era reto, como o meu servo Jó disse. Está vendo que Jó não errou quando ele falou aquelas coisas? Ele errou quando ele buscou confrontar Deus, quando ele não entendia porque ele estava em pecado. Aí Deus fala: portanto, tomai 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, oferecer holocausto por vós, e o meu servo Jó vai orar por vós, e eu aceitarei a oração de Jó, e vocês, não vos tratarei conforme a vossa loucura, né? Vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então eles não falaram que era reto, né, irmãos? E aí diz assim: então foram Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, Zofar, o Namatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. E o 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e deu a Jó o dobro de tudo o que ele possuía. Está vendo, queridos? Então Deus abençoou ele muito. E vai terminar no verso 16, 17, dizendo: depois disso Jó viveu 140 anos, e viu os seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração, e morreu Jó já velho e farto de dias. Amém, queridos? Viu como é que Deus fez? É tremendo e é maravilhoso o que Deus faz. Assim, então, nós encerramos o livro de Jó. Cada um aprende o que quer, né? Aliás, cada um aprende o que pode e aplica na vida, e Deus vai abençoar. Amém? Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo tudo que o Senhor nos ensinou no livro de Jó. É muita coisa, é muito aprendizado, e nós pedimos a Tua ajuda para colocar em prática. Obrigado, Senhor. Aplica a Tua palavra ao nosso coração. Algum entendimento que tivemos que foi errado ou que é errado, o Senhor perdoa, assim como o Senhor perdoou Jó do seu entendimento errado que tinha com relação a Deus. Obrigado. Pedimos a Tua ajuda, o Teu consolo, o Teu conforto. Se algum irmão aqui nesta igreja está passando por lutas terríveis, não como as de Jó, mas está passando por lutas, se tem algum familiar, ó Deus, que está caminhando para a morte, caminhando para o fim da vida aqui na terra, que o Senhor dê graça, a força espiritual, como o Senhor tem nos dado, para estar do lado daquela pessoa, naquele momento, e levar uma palavra de fé, de conforto, de consolo, e de direção, para ter a vida eterna com o Senhor. Desde já nós te agradecemos. E nesta hora, Senhor, nós oramos pelo Lucas. Ó Deus, tenha misericórdia do Lucas, Senhor, como ele está sofrendo, e a nossa oração continua a mesma. O Senhor tem poder para curar o Lucas, não há nada impossível. Mas se o Senhor não tem planos de cura para o Lucas, Deus, ouça a nossa oração, que o coração dele esteja preparado para ser recebido pelo Senhor, e que ele possa receber de Ti o descanso, Pai. Nós pedimos com sinceridade, coração, sabendo do sofrimento que ele está. Obrigado, consola a família, guarda os irmãos familiares que estão indo para Belo Horizonte, livra de todo mal. Eu peço ao Senhor consolo e conforto para eles. E mais uma vez, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.